Gênesis 31. Jacob foge de Labão. Gênesis 31 versículo 1. Jacó, porém, ouviu falar que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo que o nosso pai tinha e juntou toda a sua riqueza à custa do nosso pai. Gênesis 31 versículo 2. E Jacó percebeu que a atitude de Labão para com ele já não era a mesma de antes. Gênesis 31 versículo 3. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e de seus parentes, e eu estarei com você. Gênesis 31 versículo 4. Então Jacó mandou chamar Raquel e Lia para virem ao campo onde estavam os seus rebanhos. Gênesis 31 versículo 5. E lhes disse: Vejo que a atitude do seu pai para comigo não é mais a mesma, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Gênesis 31 versículo 6. Vocês sabem que trabalhei para seu pai com todo o empenho. Gênesis 31 versículo 7. Mas ele tem me feito de tolo, mudando o meu salário 10 vezes. Contudo, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Gênesis 31 versículo 8. Se ele dizia: As crias salpicadas serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes salpicados. E, se ele dizia: As que têm listras serão o seu salário, todos os rebanhos geravam filhotes com listras. Gênesis 31 versículo 9. Foi assim que Deus tirou os rebanhos de seu pai e os deu a mim. Gênesis 31 versículo 10. Na época do acasalamento, tive um sonho em que olhei e vi que os machos que fecundavam o rebanho tinham listras, eram salpicados e malhados. Gênesis 31 versículo 11. O anjo de Deus me disse no sonho: Jacó. Eu respondi: Eis-me aqui. Gênesis 31 versículo 12. Então ele disse: Olhe e veja que todos os machos que fecundam o rebanho têm listras, são salpicados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão lhe fez. Gênesis 31 versículo 13. Sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna e me fez um voto. Saia agora desta terra e volte para a sua terra natal. Gênesis 31 versículo 14. Raquel e Lia disseram a Jacó: Temos ainda parte na herança dos bens de nosso pai? Gênesis 31 versículo 15. Não nos trata ele como estrangeiras? Não apenas nos vendeu, como também gastou tudo que foi pago por nós. Gênesis 31 versículo 16. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faça tudo quanto Deus lhe ordenou. Gênesis 31 versículo 17. Então Jacó ajudou seus filhos e suas mulheres a montar nos camelôs. Gênesis 31 versículo 18. E conduziu todo o seu rebanho, junto com todos os bens que havia acumulado em Padã Arã, para ir à terra de Canaã, à casa de seu pai, Isaque. Gênesis 31 versículo 19. Enquanto Labão tinha saído para tosquiar suas ovelhas, Raquel roubou de seu pai os ídolos do clã. Gênesis 31 versículo 20. Foi assim que Jacó enganou a Labão, o arameu, fugindo sem lhe dizer nada. Gênesis 31 versículo 21. Ele fugiu com tudo o que tinha e, atravessando o Eufrates, foi para os montes de Gileade. Gênesis 31 versículo 22. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó tinha fugido. Gênesis 31 versículo 23. Tomando consigo os homens de sua família, perseguiu Jacó por 7 dias e o alcançou nos montes de Gileade. Gênesis 31 versículo 24. Então, de noite, Deus veio em sonho a Labão, o arameu, e o advertiu: Cuidado! Não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Gênesis 31 versículo 25. Labão alcançou Jacó, que estava acampado nos montes de Gileade. Então Labão e os homens se acamparam ali também. Gênesis 31 versículo 26. Ele perguntou a Jacó: Que foi que você fez?
Não só me enganou como também raptou minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Gênesis 31 versículo 27. Por que você me enganou, fugindo em segredo, sem avisar-me? Eu teria celebrado a sua partida com alegria e cantos, ao som dos tamborins e das harpas. Gênesis 31 versículo 28. Você nem sequer me deixou beijar meus netos e minhas filhas para despedir-me deles. Você foi insensato. Gênesis 31 versículo 29. Tenho o poder para prejudicá-los, mas, na noite passada, o Deus do pai de vocês me advertiu: cuidado! Não diga nada a Jacó, não lhe faça promessas nem ameaças. Gênesis 31 versículo 30. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa de seu pai, por que roubou meus deuses? Gênesis 31 versículo 31. Jacó respondeu a Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Gênesis 31 versículo 32. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que lhe pertença, e, se estiver, leve-a de volta. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Gênesis 31 versículo 33. Então Labão entrou na tenda de Jacó, e nas tendas de Lia e de suas duas servas, mas nada encontrou. Depois de sair da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Gênesis 31 versículo 34. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Labão vasculhou toda a tenda, mas nada encontrou. Gênesis 31 versículo 35. Raquel disse ao pai: não se irrite, meu senhor, por não poder me levantar em sua presença, pois estou com o fluxo das mulheres. Ele procurou os ídolos, mas não os encontrou. Gênesis 31 versículo 36. Jacó ficou irado e queixou-se a Labão: qual foi meu crime? Que pecado cometi para que você me persiga furiosamente? Gênesis 31 versículo 37. Você já vasculhou tudo o que me pertence. Encontrou algo que lhe pertença? Então coloque tudo aqui na frente dos meus parentes e dos seus, e que eles julguem entre nós dois. Gênesis 31 versículo 38. 20 anos estive com você. Suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho. Gênesis 31 versículo 39. Eu nunca levava você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo. E você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite. Gênesis 31 versículo 40. O calor me consumia de dia, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Gênesis 31 versículo 41. Foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas e 6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. Gênesis 31 versículo 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaque, não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos. Na noite passada, ele manifestou a sua decisão. Gênesis 31 versículo 43. Labão respondeu a Jacó: as mulheres são minhas filhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus. Tudo o que você vê é meu. Que posso fazer por essas minhas filhas ou pelos filhos que delas nasceram? Gênesis 31 versículo 44. Façamos agora, eu e você, um acordo que sirva de testemunho entre nós dois. Gênesis 31 versículo 45. Então Jacó tomou uma pedra e a colocou em pé como coluna. Gênesis 31 versículo 46. E disse aos seus parentes: juntem algumas pedras. Eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali, ao lado do monte de pedras. Gênesis 31 versículo 47. Labão o chamou Jegar-Saduta,
e Jacó o chamou Galiede. Gênesis 31 versículo 48. Labão disse: Este monte de pedras é uma testemunha entre mim e você, no dia de hoje. Por isso foi chamado Galiede. Gênesis 31 versículo 49. Foi também chamado Mispá, porque ele declarou: Que o Senhor nos vigie, a mim e a você, quando estivermos separados um do outro. Gênesis 31 versículo 50. Se você maltratar minhas filhas ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Gênesis 31 versículo 51. Disse ainda Labão a Jacó: Aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai, Isaque. Gênesis 31 versículo 52. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Gênesis 31 versículo 53. Que o Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Gênesis 31 versículo 54. Ofereceu um sacrifício no monte e chamou os parentes que lá estavam para uma refeição. Depois de comerem, passaram a noite ali. Gênesis 31 versículo 55. Na manhã seguinte, Labão beijou seus netos e suas filhas e os abençoou, e depois voltou para sua terra. Comente amém se você assistiu até aqui. Obrigado por assistir, lembre-se de deixar o like, inscreva-se no canal, e compartilhe com as pessoas. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.